Hora da nossa coluna de Direito, com o professor e advogado Paulo Vitor Souto, que é especialista em Direito Previdenciário e também Direito Trabalhista. Hoje o assunto aqui da nossa conversa é saúde mental no trabalho. O que é, né, qual a importância, enfim, quais são os direitos, quais são os deveres dos trabalhadores, dos empregadores. Paulo Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Meu telespectador mais uma vez. É notório, e a gente vem acompanhando, né, cada vez mais trabalhadores se afastando do trabalho, do ambiente de trabalho, por conta da saúde mental, né? Eu queria que você explicasse aqui de problemas psicológicos, enfim. A gente está, inclusive, no Setembro Amarelo, um mês dedicado, né, a se falar, a se promover informações sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse para a gente o que caracteriza aí esses problemas aos trabalhadores com relação à saúde mental. Boa noite, Linda, mais uma vez, meu telespectador. Linda, os problemas que são oriundos do trabalho e que de fato afetam a saúde do trabalhador, seja mental, seja física, são as chamadas de doenças ocupacionais. Como você bem disse, infelizmente hoje em dia, essas questões que envolvem a saúde mental estão muito em voga, porque é uma realidade. Algo que no passado não era entendido como razão de afastamento para o trabalho, hoje já se entende de maneira ampla e restrita que seja uma doença que atinge a questão física do trabalhador, mas também questões psicológicas, questões que envolvem ansiedade, questões que envolvem depressão e vários outros transtornos podem gerar o afastamento do trabalho. Caso essas circunstâncias elas se deem em virtude do próprio trabalho, nós denominamos isso como doenças ocupacionais, que são frutos do trabalho. Mas é bem verdade que essas situações podem não ser oriundas do trabalho. Se eventualmente forem oriundas de questões da vida do trabalhador, que também incapacitem ele para o trabalho, também podem ensejar o afastamento e podem autorizar, caso assim seja constatado, diagnosticado por uma autoridade médica, que eventualmente possa ocorrer o afastamento do trabalhador. Agora, o trabalhador que se afasta, né, do trabalho por conta desses problemas de saúde mental, quais são os direitos deles? Linda, a gente precisa entender qual é a origem do afastamento. A gente sempre costuma diferenciar. É um afastamento decorrente de uma doença ocupacional, de uma questão diretamente relacionada ao trabalho. Se isso ocorrer em virtude do próprio trabalho, ele vai ter direito ao afastamento de tempo superior a 15 dias e vai ser, no popular, encostado pelo INSS, recebendo um benefício de auxílio-doença acidentário. A partir do momento que ele passa um tempo afastado pelo INSS e retorna, ele tem ainda o direito a 1 ano de estabilidade no emprego. E, eventualmente, se ficar comprovado que a empresa contribuiu para essa situação, gerando danos no trabalhador, pode haver uma responsabilização da empresa em relação a essas circunstâncias. Entretanto, se o afastamento do trabalhador for gerado por uma situação que não é decorrente do trabalho, mas que envolve a saúde mental dele, ele não vai ter nem estabilidade e vai ter direito tão somente ao benefício de natureza previdenciária. Ou seja, se afastando o tempo necessário para se recuperar, retornando ao emprego, ele não vai ter estabilidade. Muito também tem se falado há alguns meses, até há anos, né, sobre a questão da síndrome de burnout. Né? Muito tem se falado sobre esse assunto, mas para a gente explicar para quem está nos assistindo, o que é que caracteriza a síndrome de burnout? Linda, a síndrome de burnout é uma síndrome que, de fato, é o excesso de trabalho. É aquela situação onde o trabalho, de fato, demasiado, em excesso, ele gera uma estafa do trabalhador. São várias circunstâncias que podem gerar a síndrome de burnout. Seja cobranças em excesso, sejam metas excessivas, seja até mesmo assédio dentro do ambiente de trabalho. É importante a gente deixar claro que cobrança no ambiente de trabalho pode existir, pode acontecer. Entretanto, a gente não pode deixar fazendo que isso seja excessivo, que gere uma situação que o trabalhador não consiga mais atingir o próprio trabalho dele, ou seja, desempenhar de maneira adequada. Isso é o que de fato caracteriza a síndrome de burnout. E quais situações que podem causar, vamos dizer assim, a burnout? As cobranças excessivas, quando a gente estabelece metas que são inalcançáveis, às vezes o próprio encaminhamento de trabalhos que são, às vezes, incompatíveis com o trabalhador. Você determinar que um trabalhador exerça uma função que ele não está apto a fazer. Ou, eventualmente, você estabelecer situações que ele não consiga desempenhar naquela unidade de tempo. Então, tudo isso que vem a gerar uma situação desconfortável em excesso ao trabalhador e que muitas vezes, diga-se de passagem, Linda, o trabalhador não percebe que passa por isso. Então,
quando isso é gerado, muitas vezes ele já tem uma estafa, ele já tem uma situação que gera o afastamento. Então, são várias as circunstâncias que, repito, sempre a autoridade médica é que tem capacidade de diagnosticar e, eventualmente, classificar. E o que é que o trabalhador deve fazer, né, quando se depara com esse tipo de doença ocupacional? Primeira situação, Linda, é procurar um auxílio médico especializado, porque nessa situação é uma questão de saúde, mas que também, se isso repercute no ambiente de trabalho, ele tem a possibilidade de procurar um advogado de sua confiança, eventualmente procurar um afastamento do trabalho, também buscar os órgãos de proteção ao trabalhador, seja o Ministério Público do Trabalho, seja o Ministério do Trabalho e Emprego, entre outros. E me diz uma coisa, recentemente a gente viu, né, o caso do cantor Wesley Safadão, que se afastou dos palcos, enfim, falando sobre a questão da ansiedade, né? Também é um ponto, essa questão da ansiedade no ambiente de trabalho, por essas cobranças, enfim, essas metas inalcançáveis. De fato, Linda, isso é uma situação que, repito, tem acontecido de maneira muito corriqueira. E nessas circunstâncias, até para o empregador tentar minimizar esses problemas, esses riscos, ele pode tomar algumas medidas, como, por exemplo, estabelecer políticas, pesquisas na empresa interna para mapear os níveis de estresse dos trabalhadores, abrir canais de comunicação para que, eventualmente, isso seja denunciado quando o trabalhador está com uma situação desgastante e, eventualmente, até investir em profissionais capacitados que ajudam na questão psicológica. Eu vou citar um exemplo meu, pessoal. Numa empresa que eu ensino, né? Eu sou professor também. Sim. Uma faculdade tem psicólogos que estão disponíveis para todos os professores da instituição, eventualmente, que queiram se consultar, se atender, ter um apoio psicológico também. Então, isso auxilia bastante no desempenho das funções e evita que essas circunstâncias ocorram. Muito bem. Obrigada pela sua participação por hoje, viu? Obrigado a você mais uma vez. Obrigado pelo espectador. Valeu, Paulo. Boa noite para você e até a próxima.